Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 13ª semana, capítulo 7, a população brasileira, página 163. Página 164, quantos somos e onde estamos? Então, uma população gigantesca e mal distribuída. Bom, vamos olhar esse gráfico aqui de número de habitantes do Brasil. Vamos observar, tá, a crescente, né, do século XIX, 1870, até o século XX, 2015. Observe que teve uma crescente, né, uma linha bem, nesse gráfico de linha, bem grande, tá? Do número de habitantes, tá? Isso se deu graças ao quê? Principalmente aqui, ó, nos anos de 1930, né? Com a criação da vacina, tá? A criação da vacina, né? O antibiótico e também o saneamento básico, que é a coleta de lixo, tá? Água encanada, esgoto. Então, isso fez com que a população brasileira não morresse mais, tá? Por doenças que naquela época não tinha como tratar. Vamos marcar todo o parágrafo quando fala que em 2015 superamos a marca de 250 milhões 41.421 habitantes, tá? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? No mapa abaixo está mostrando os 6 países mais populosos do mundo. Nós temos a China, nós temos a Índia, nós temos os Estados Unidos, nós temos o Brasil, nós temos a Indonésia e o Paquistão. São os 6 países mais populosos do mundo, mas populosos, tá? Em população absoluta. Página 165. O que é população absoluta? População absoluta é o número total de habitantes, tá? E a população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, nem todo país que é populoso é povoado. Eu vou dar o exemplo do Brasil, tá? O Brasil é um país populoso em relação à população absoluta. Mas em relação à população relativa, ele é povoado. Ó, tem muita população na região sudeste, tem muita população na região norte e na região sul. Quando chega na região centro-oeste e na região norte, nós encontramos o quê? Vazios demográficos. Então, eu digo, né, que o Brasil é um país povoado em relação à população relativa, que é o número total de habitantes por quilômetros quadrados. Vamos marcar o último parágrafo que diz que nem toda região populosa é povoada e vice-versa, tá? Isso é importante. Nem toda, tá? Nem toda região que é populosa é povoada. A China é populosa e povoada. A Índia é populosa e povoada, tá? Mas o Brasil, ele é populoso, mas ele não é. Ele é pouco povoado. Então, vamos marcar esse parágrafo, página 165, que termina na página 160, né, e 6, quando fala de um país populoso, tá? Ou seja, o que é um país populoso? É um país onde tem a população absoluta, que é o número total de habitantes. No caso, o Brasil, tá? Ele é populoso, tá? No geral, pela população absoluta. Mas se a gente for olhar pela população relativa, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, eu digo que o Brasil é um país povoado. Bom, crescimento da população brasileira. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo. O que é o crescimento vegetativo? Bom, o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Natalidade e mortalidade. Isso é o crescimento vegetativo, tá? Ou crescimento natural, tá? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? De um país.
ok? Bom, vamos aqui embaixo marcar mudanças na taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade diz respeito ao nascimento, tá? Então, bom, com o passar dos anos, né, a taxa de fecundidade, ela começou a decair, tá? Por que ela começou a decair? Página 167. Então, por volta de 1940 a 1960, tá? O Brasil começou a vivenciar a existência, tá? De taxa de natalidade bastante elevada, tá? Então, o que que aconteceu, né? Então, o governo criou, tá? Um método contraceptivo. Muitas pessoas, muitas famílias tinham muitos filhos para ajudar no campo, tá? Para ajudar na atividade da família. Até Getúlio Vargas botou o lema: crianças de hoje, trabalhadores de amanhã, tá? Mas a partir da década de 1960, começou a existir no Brasil métodos contraceptivos. O que é métodos contraceptivos? São remédios, pílulas anticoncepcional para que a mulher não tivesse filhos, muitos filhos, tá? Então, quando ela quisesse ter filho, ela parava de tomar pílula e aí ela engravidava, tá? Como consequência desse método contraceptivo, o que ocorreu? Ocorreu uma baixa número de quê? De filhos, tá? Acarretou, tá? Uma redução de números de filhos. Por outro lado também, ocorreu que a mulher começou a entrar no mercado de trabalho. Então, quando a mulher entra no mercado de trabalho, ocorre o quê? Ela praticamente, ela quer ter um, no máximo 2 filhos para ela poder, né, ter, né, para ela poder se manter. Porque muitos filhos davam muitos gastos. Com 1 ou 2 filhos, né, o casal se mantinha bem. E ela não ia gastar, deixava com a mãe dela, né, ou deixava com a sogra, né? Ela não tinha muitos custos, tá? Vamos marcar o último parágrafo quando fala da taxa de fecundidade, né, que é uma estimativa de números, né, médios de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutor, né? O seu período reprodutor vai até 45 anos, tá? Então, a gente fala da redução de número de filhos, né? Porque a mulher, o quê? A mulher entrou no mercado de trabalho. Na página 168, a taxa de fecundidade. Observe que em 1940, olha, ela era alta, olha. Quando chegou em 60, ó, com o advento, né, com a descoberta das pílulas anticoncepcionais, ó, a taxa de fecundidade começou o quê? A cair. Vamos marcar esse parágrafo quando fala, de acordo com os dados oficiais, né, recentes, 70% das mulheres brasileiras casadas recorrem ao método anticoncepcional e 44% para esterectomia. O que é esterectomia? É a remoção ou parte total da retirada do útero, tá? Da retirada do útero, tá bom? E aí elas não têm filho mais, tá? O outro gráfico de linha está mostrando a evolução da taxa de mortalidade infantil. Então, olha só, que entre 1950, tá? Tinha uma elevada taxa de mortalidade. Com o passar dos anos, ó, ela foi o quê? Caindo. Essa foi caindo por conta de quê? Por conta do que eu falei anteriormente para vocês, né? Do avanço da medicina, né? Das melhorias de condições sanitárias, né? Isso tudo fez com que a mortalidade infantil caísse. Página 169, vamos marcar todos esses pontos, como eu falei para vocês. O avanço da medicina, tá? A melhoria de condições de vida, ampliação do sistema de educação pública, ampliação de oferta de alimentos, campanha de vacinação e elevação de renda média de trabalhadores. Tá? Isso fez com que a expectativa de vida... O que é a expectativa de vida? Expectativa de vida, tá? É
a pessoa viver mais tempo. Então, olha essa pirâmide etária. Bom, como é que a gente entende a pirâmide etária? Do lado direito é os homens e do lado esquerdo são as mulheres. A base, até 29 anos, são os jovens, de 30 até 59, 59, são os adultos, e de 69 em diante são os idosos, tá? Então, é a base, jovens, adultos e idosos. Então, observe que em 1980, nós temos mais jovens do que idosos, ainda mais a partir dos 80 anos, tá? Vamos olhar a pirâmide de 91. Bom, a pirâmide de 91, né? O adulto, o idoso, ó, deu um crescimento maior, em especial o homem. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, o idoso cresceu mais. Vamos olhar a pirâmide de 2000. Ó, a base, os jovens diminuiu. Ó, os adultos também diminuíram, mas o idoso, ó, cresceu. Olha a base de 2010, a pirâmide. A base estreitou de novo, tá? O corpo deu, que é os adultos, um crescimento, mas o topo, ó, subiu bastante. Isso se dá graças ao quê? Graças ao avanço da medicina, a melhoria de condição sanitária, tá? Ampliação do sistema de educação, oferta de alimentos, campanha de vacinação e elevada renda média de trabalhadores. Página 170, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, o IDH, tá? Ele tem 3 indicadores. Quais são os indicadores? A saúde, tá? A educação e a renda per capita. Então, a saúde é uma boa escola, tá? A educação, tá? A saúde é uma boa escola. A saúde é um bom hospital, tá? A educação, boas escolas. E a renda per capita é o que o país ganha ao longo do ano todo, tá? Que nós chamamos de PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, se o país tem esses 3 indicadores bem, tem uma boa saúde, bons hospitais, uma boa educação, boas escolas e um salário bom, né? Um salário mínimo, né? Uma renda per capita boa, nós chamamos que é um país desenvolvido. O Brasil está em 79º lugar, tá? Em IDH. Eles dizem que é bom, mas olha só, olha aqui essa casa de palafita aqui, tá? Se o Brasil fosse um país tão bom, não teria favela, né? Não teria casas de palafitas, né? Não teria nada disso. Isso aqui, tá? Isso aqui é o IDH. Outra evolução do IDH, nós vamos ver na página seguinte. Página 171. Olha aqui, ó. Os estados, né? Que a população não sabe nem ler e escrever. Olha só. Ó, Nordeste, 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 Nordeste. Aí vem aqui, ó. Aqui, ó. Norte, ó. Norte, Norte, ó. Norte, Norte, ó. Norte, ó. Aqui, ó. Centro-Oeste, Norte. Olha aqui, ó. Sudeste, Sudeste, ó. Olha aqui, ó. Olha só. São analfabetismo. O que é analfabetismo? São pessoas que não sabem ler e não sabem escrever. Vamos marcar o último parágrafo, que fala que nas últimas décadas várias ações do governo brasileiro vêm promovendo políticas de inclusão. O que é a inclusão, gente? A inclusão nada mais é do que pegar esse pessoal para combater a desigualdade social. Mas, gente, a desigualdade social tá aí, tá?
Ó, a Bolsa Família, sistema de cotas, isso tudo é uma inclusão, tá? Social, tá? Ou seja, isso mostra a desigualdade, né? Ó, cotas. Por que o negro tem que, mesmo que não consiga, entra numa universidade? Por que o índio, né? Tem que ser igual para todo mundo, tá? Por que só pode receber Bolsa Família quem é de escola pública? Particular não pode, tá? Então, isso aqui, ó, nada mais é do que uma desigualdade social. E mostra que eu falei para vocês que o Brasil, ó, está em 79º em IDH. Bom, a continuação da página 173, quando fala do maior crescimento entre os países da América Latina, tá? Aí a gente está falando da estrutura etária e dos idosos, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Estão vivendo muito mais. Por que eles estão vivendo muito mais? Eles estão vivendo muito mais, né? Até por conta, né? Da medicação, por conta também, né? Hoje a gente tem nas praças educadores físicos que ajudam os idosos, né? Em clínicas da família tem aquele parque, né? E tem um professor que fica ajudando nos exercícios, tá? Então isso fez com que os idosos, tá? Durassem acima de quê? De 65 anos, tá? Enquanto a população jovem está diminuindo, diminui por conta do quê? Muitos jovens entram no tráfico, muitos jovens morrem de acidente, né? O idoso, ele está vivendo muito mais. Embaixo está mostrando, né, como o Brasil cresce. A população, né, ó, ela cresce vertiginosamente, mas também ela desacelera, tá? Ah, como é que acontece isso, né? Na mesma proporção, né? Aqui, tá? Do século XIX a 2010, ela teve uma crescente vertiginosa. Isso por quê? Porque não havia o quê? Métodos contraceptivos, né? E também o advento do quê? Da vacina. Já que desacelerou, por que desacelerou, né? Aqui, ó, já ocorreu o método anticontraceptivo. Então, as mulheres entraram no mercado de trabalho e começou a ter o quê? Menos filho. Aqui embaixo está mostrando o crescimento natural, que é o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, aqui está mostrando, né, o gráfico, tá, bem atuante da natalidade e aqui, tá, da natalidade. Nós sabemos que todos os dias nascem, mas também todos os dias morrem, tá? Para casa, página 174. Para casa, página 175. Página 175, cenário 2, o mundo em um país. Migração e a sua contribuição para a formação da população brasileira. Bom, é sabido, né, que primeiro eram os índios que habitavam aqui, depois chegaram os brancos europeus, né? Mais tarde, os brancos europeus trouxeram quem? Os grupos africanos. E eles atuaram como mão de obra escrava no nosso país, né? Com isso, houve uma migração, tá? Muito enorme no quê? Na nossa população brasileira. Página 176, tá? Então, nesse país, né, houve o quê? A miscigenação. O que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças, tá? Então, os primeiros grupos foram os portugueses, né? Os italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, né? Vieram trabalhar aqui como força, né, de mão de obra. Ficaram, se estabeleceram aqui e casaram, né, com as mulheres que moravam aqui. Daí deu o termo de quê? Miscigenação. O que é miscigenação? É a mistura de raças, tá? Que raças eram essas? Portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, libaneses, poloneses, russos, ucranianos, holandeses, chineses e coreanos, tá? Bom, migrantes entrados no Brasil, tá? Então, observe que, né,
com a abolição da escravatura, tá? Muitos imigrantes entraram no Brasil, tá? Depois entraram no Brasil, né? Vamos lá de novo, a abolição. No caso, os senhores não queriam pagar os escravos, então o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para cá. Aqui, a Primeira Guerra Mundial, muita gente saiu do seu país por causa da guerra e vieram para o Brasil. A crise econômica mundial, que aí a lei de cotas feita pelo governador, na época, né, no governo de Getúlio Vargas, onde ele era presidente. Então, o que é a lei de cotas? Ela foi instituída, tá, em 1934, observando o excedente interno de mão de obra. O governo de Getúlio Vargas criou a lei de cotas de imigração e passou a controlar a entrada de estrangeiros no país para evitar o índice de desemprego, aumentasse a estabilidade dos últimos 50 anos, né, segundo a nacionalidade. Então, observe que quando ele fez a lei de cotas de imigração, na Segunda Guerra deu o quê? Uma diminuída, né? E depois, né, quando o país sim começou a se industrializar, ela veio de novo a migração e durante a ditadura militar ela deu uma caída. Vamos marcar então o que é a lei de cotas, já expliquei, né? Lei de cotas de imigração, em 1984, né? Foi o quê? Foi um excedente interno de mão de obra em que o governo de Getúlio Vargas criou essa lei de cotas, que passou a controlar a entrada de estrangeiros, tá, gente? No país, para evitar o índice de desemprego aumentasse e a estabilidade dos últimos 50 anos, tá? No país. Para casa, página 177. Para casa, página 178. Página 178, cenário 3, estrutura da população brasileira. A estrutura etária, tá? Etária é a idade. Aí fala da pirâmide etária. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Página 179, né? Já falei para vocês. Aqui tá agora diferente, né? A mulher tá do lado direito, o homem tá do lado esquerdo. A base são os jovens, o corpo são os adultos e o topo são os idosos, tá? Então, olha só a diferença, tá? De 1970, 91, 96 para 2000. Observe que, ó, não tem quase jovens, tem mais o quê? Adultos e idosos. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo quando fala da comparação das pirâmides etárias, da longevidade. Essa elevação da longevidade da população brasileira está associada à queda da o quê? Da taxa de fecundidade, ou seja, a mulher não quer ter muito filho, então o que está acontecendo? Hoje nós temos mais adultos e idosos do que o quê? Do que jovens, tá? Vamos marcar o último parágrafo quando fala, tá, bônus demográficos. O que é bônus demográficos? Tá? É a situação em que o número de habitantes em idade ativa entre 15 e 64 anos supera o total de brasileiros considerados dependentes como crianças e idosos. Tá? Então, isso é o bônus demográficos. Né? Então, o Brasil enfrenta essa fase de estágio de transição, tá? De país jovem para adulto, né? Chamamos de bônus demográficos, tá? Que é a situação em que o número de habitantes entre a idade ativa de 15 e 64 anos supera o total de brasileiros considerados dependentes, né? Porque as crianças e os idosos não trabalham mais, tá? São pessoas inativas. Página 184, a estrutura da população economicamente ativa, PEA. PEA é população economicamente ativa, tá? O que é a população economicamente ativa? É aquela população que trabalha, tá? Que trabalha. Esse trabalho pode ser no setor primário, que é o setor ligado à natureza, tá? O setor primário, tá? Como atividade de caça, pesca, é a atividade ligada ao extrativismo, tá? Vamos marcar. O secundário, que envolve indústrias, tá? Ou construção civil, vamos marcar também. E o terciário,
que compreende todas as atividades de prestação de serviço, como educação, transporte, tá? Administração, tá bom, gente? Serviços, né? Privados, bancos, né? Todas as pessoas que trabalham, que lidam com o público. No setor terciário, ele se divide em terciário formal. O que é o terciário formal? O terciário formal é aquela pessoa que trabalha de carteira assinada. E o terciário informal é aquela pessoa que não trabalha de carteira assinada. Ele perdeu seu emprego e vai trabalhar como vendedor de bala, de água, ou pintor, pedreiro, tá? Então, o terciário se divide em o formal e o informal. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala, segundo os dados do IBGE, né? Que 90,6% estavam desempregados em busca de emprego, tá? Então, eles vão trabalhar como quê? Como setor informal, terciário informal. Vamos marcar esse segundo parágrafo, que é o quê? Vendedor, semáforo, guardador ambulante. E esse setor terciário informal ocorre uma hipertrofia, que é o aumento do setor terciário ou inchaço do setor terciário, tá? Vamos marcar também o terceiro parágrafo quando fala da distribuição do setor. Identifica-se, né, um esvaziamento do setor primário. Então, se a gente for observar o setor primário, que é diretamente ligado à natureza, ele está totalmente o quê? Vazio, porque a maioria da população ou trabalha no setor secundário, que é na indústria, construção civil, ou no setor terciário, ok? Então, vamos marcar todo o terceiro parágrafo também. Para casa, página 184. Para casa, página 185. Ainda na página 185, cenário 5, desigualdade na estrutura social. Tá? A gente está falando da participação das mulheres na PEA, população economicamente ativa. Tá? Então, vamos marcar que a taxa de masculinidade indica, né, o maior grupo, que é 96,9%, tá? De homens. Existem 100 mulheres. Esses dados são resultantes. Mas tem um problema muito grande, que é a diferença, tá? Entre o homem e a mulher, tá? Essa diferença se dá, tá? Em virtude de que os homens não se cuidam muito. Então, o que acontece? Eles morrem em acidentes de trânsito, tá? Às vezes homicidas. Então, né, as mulheres, como elas se cuidam mais, elas estão, tá, numa posição melhor, tá, em relação aos homens. Página 186, quando fala, vamos marcar que a maioria da população feminina sofre preconceito, discriminação, tá? Vamos marcar. Isso é importante, tá? Aqui tá mostrando as mulheres salário, tá? Segundo a idade onde elas trabalham. E aqui, ó, na página 187, o salário. Vocês observem que o homem ganha muito mais do que as mulheres. Isso é um preconceito. Para casa, página 188. Para casa, página 190. Para casa, página 191. Para casa, página 192. Para casa, página 193. Para casa, página 194. Para casa, página 195. Para casa, página 196. Beijo, meus amores.